Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus venha abençoar a todos em nome de Jesus. Hoje eu quero falar um pouquinho de Salmos 105. O salmista Davi nos diz que nós temos que louvar a Deus, invocar o nome dele e fazer conhecida as suas obras entre os povos. Ele nos fala que nós temos que cantar salmos e falar de todas as maravilhas. Você já falou das maravilhas que Deus tem feito na tua vida? Você já contou a bênção que Deus realizou em seu lar? Nós temos que contar a nossa bênção, a nossa vitória, aquilo que Deus nos concedeu. Então a Bíblia nos fala em Salmo 105 assim: louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazer conhecida as suas obras entre os povos, cantai-lhe, salmos, falai de todas as suas maravilhas. Ele fala para nós contar as maravilhas, o que ele faz em nossas vidas, para que a humanidade venha saber e reconhecer que esse Deus é maravilhoso e que sem ele nós não somos nada e que sem Deus nós não chegamos em lugar nenhum, porque ele é o Salvador. É ele quem concede a bênção, a vitória, a libertação, a cura. É ele quem derrota Satanás. É ele quem desfaz as obras de magia negra, de macumbaria. É ele que lança os demônios por terra. É o nosso Deus. É aquele que está na nossa frente para nos proteger e nos livrar dos laços diabólicos. Esse é o Deus Todo-Poderoso. É aquele que fez os céus e a terra. É ele que enviou Jesus nessa terra para nos dar a oportunidade de salvação, de libertação. O sangue de Jesus foi derramado por amor a você, por amor a mim. Eu quero dizer a você neste dia, eu quero dizer a você neste momento, que Jesus Cristo está voltando. Ele derramou um sangue para te dar a oportunidade de salvação, de libertação. Porque antigamente nós não tínhamos essa oportunidade, mas hoje nós temos. E Jesus Cristo nos ama e quer nos salvar. Todos aquele que nele crê, todos aquele que acredita, que confia no poder de Deus, esse não vai perecer. Porque a palavra de Deus nos fala que quem crê nele será salvo, mas quem não crê em Jesus Cristo será condenado. Então creia no poder de Deus, creia em Jesus, porque ele é o Salvador, ele é o libertador de Israel, ele é aquele que nos deu a oportunidade de salvação. Pelo seu favor, Deus nos concedeu a oportunidade de ser salvos. Então não perca essa oportunidade, não. Jesus está voltando. Olha para o alto e olha para os lados. Quantas coisas vêm acontecendo, quantos sinais de Deus mostrando que ele está voltando. Ele está dizendo: olha, eu estou voltando, reconcilie, volte para minha casa, porque eu estou voltando, Jesus está voltando para buscar a sua igreja, seu povo. Não espera muito não, meu querido, não perca tempo com o mundo não tem nada para te oferecer, o mundo quer te levar somente para a destruição. Mas Jesus tem para te oferecer. Ele tem a vida eterna. Ele tem uma coroa para te dar. Então creia no poder de Deus. Creia no amor de Deus. Ele amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus. Esse Deus tão glorioso enviou Jesus Cristo para nos salvar. Então, comece a analisar a sua vida espiritual. Vê o que está faltando. Por que você sente essas angústias, essas tristezas? Porque muitas vezes você acha que na sua vida não tem solução. Mas tem solução sim. Porque Deus dá a solução. Ele enche o seu coração de alegria. Ele enche o seu coração de paz. Ele enche o seu coração de amor. Porque Ele é vida. E Ele quer dar vida para você. Vida e vida com abundância. Creia em Deus, creia nesse Deus Todo-Poderoso e volte para Jesus. Volte para Cristo, renove seus votos,
Para você também, crente, que está dentro da igreja, mas está desviado dos caminhos do Senhor. Que está pregando a palavra, mas está pecando, adulterando, fazendo coisas que não agradam a Deus. Reconcilia com Jesus, porque você não vai ganhar nada pecando e fazendo coisas que não agradam a Deus. Você não vai ganhar nada com isso, não. A única coisa que você vai ganhar, se você não se arrepender, é a condenação eterna. Você é um conhecedor da palavra de Deus. Renova os seus votos com Deus. Aceite Jesus novamente. Reconcilia com Jesus. Porque não há outro caminho, não. Nós temos que pregar a verdade, falar do amor de Deus, mas limpo na presença de Deus. Com o coração limpo, com a mente limpa, com o corpo limpo, sendo verdadeiro, porque Deus Ele quer que nós sejamos verdadeiros, que nós sejamos mulheres e homens verdadeiros, que pregamos verdadeiramente a palavra de Deus e que nunca torcemos a palavra de Deus, mas falamos a verdade, porque só Ele é o merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, porque Ele é grande e Ele nos amou. Deus nos amou e nos concedeu, pela misericórdia, pelo seu favor, através de Jesus Cristo, a salvação. Porque Deus nos ama e o amor de Deus é infinito. Ele ama o ser humano, mas Ele não ama o pecado. Naquele dia, Ele vai separar o limpo do impuro. E aquele que estiver limpo herdará a coroa da vida. E aquele que não se arrependeu dos seus pecados antes receberá de Deus a condenação eterna. Então se arrependa, se reconcilie com Deus, saia da prostituição, saia da avareza, da ganância e volte para Jesus. Porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E ninguém, mas ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo. Para que você venha chegar às mansões celestiais, você tem que aceitar Jesus como seu único e legítimo Salvador da sua alma. Ser batizado, obedecer e cumprir a lei de Deus até o fim, porque senão não terá como chegar até a Deus. Primeiramente, tem que se entregar para Jesus, se arrepender dos seus pecados, porque não tem outro caminho. O único caminho, glória a Deus, é o caminho que nos leva à salvação. É o caminho que Jesus nos ensinou, que Jesus nos ordenou. Para que nós possamos ser salvos, nós temos que aceitar Jesus Cristo em nossos corações e obedecer os mandamentos de Cristo e seguir a Ele até o fim, sendo fiel a Jesus, ao Deus Todo-Poderoso, e louvando e exaltando até o fim da sua vida o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor Jesus ainda nos diz que nós temos que exaltar, que glorificar o nome dele. Ele diz assim em Salmos 105, no verso 3, gloria vós no seu santo nome. Alegra-se o coração daquele que busca o Senhor. Deus alegra o coração daquele que busca Ele. E ainda nos diz mais, buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Ele pede que nós buscamos a Ele, buscamos a força dEle, sempre, todos os dias da nossa vida. E diz ainda, lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e do seu juízo e da sua boca. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos seus juízos da sua boca. Deus, quando Ele fala, Ele cumpre. Então Ele manda você lembrar de tudo que Ele fez por você. E glorifique e exalte o nome dEle, porque Ele é o único merecedor de honra, de glória e de todo louvor. A Bíblia nos fala também
No verso 6, vós, semente de Abraão, seu servo, vós, filho de Jacó, seu escolhido. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. O juízo de Deus está em toda a terra. Aquele que é escolhido de Deus, ele não vai se desviar dos caminhos do Senhor Jesus. Ele vai permanecer firme, louvando e exaltando o nome do Senhor Jesus. E aquele que é escolhido de Deus, está distante da presença de Deus, Deus vai trazer de volta. Mas se você sente, volte antes. Busque a Deus antes que o Senhor Jesus volte. Porque Ele está voltando para buscar a sua igreja. Está voltando para buscar o seu povo. No verso 8 diz: lembrou-se da sua aliança para sempre, da palavra que mandou a milhares de geração. Essa palavra que a Bíblia fala é a palavra de Deus. Essa palavra que nós conhecemos, que é da Bíblia Sagrada, que é a boca de Deus falando com o ser humano, o qual a aliança fez com Abraão e o seu juramento a Isaque, e confirmou o mesmo a Jacó por lei e a Israel por aliança eterna, dizendo: a ti darei a terra de Canaã, a região da vossa herança. Deus, quando Ele concede algo para a gente, Ele não pega de volta, porque Ele dá, e Ele está te dando a salvação. Ele quer fazer uma aliança com você. Faça uma aliança com Deus, porque Ele é o Salvador. Ele te dá o que você precisa. E quando era poucos homens, em número sim, muito pouco, e estrangeiro nela, quando andava de nação em nação e do reino para o outro povo, não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu os reis, dizendo: não toqueis os meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Aquele que é de Deus, Ele guarda, Ele protege. Ele diz: não toquei nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Deus, quando Ele faz uma aliança com você, é para sempre. Ele vai te proteger, Ele vai te guardar, vai te livrar de tudo e de todos, porque você é um ungido de Deus, você é um filho de Deus. Mas para ser ungido de Deus, um filho de Deus, você tem que se arrepender dos seus pecados, voltar para Jesus, aceitar Jesus na sua vida como seu único, legítimo e suficiente Salvador, porque somente através dele nós encontraremos o que nós precisamos, a nossa paz, a nossa alegria, a nossa herança, que é a nossa coroa, somente através de Jesus. Não há outro Deus. Que Deus te abençoe e que você se arrependa dos seus pecados e volte para Jesus, porque Ele está voltando para buscar a sua igreja e não vai demorar, acredite.